Salve, salve Colorado, salve, salve Colorada, dia de internacional, dia de buscar pontos no Maracanã, na cidade maravilhosa diante do Fluminense, de Luiz Zubeldia. Muita coisa pra gente falar nesse conteúdo, fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal, faltam 50 pessoas pra gente bater 71 mil inscritos. Será que a gente bate 72, 73 ainda em 2025? Nossa meta era de 70, né? Já ultrapassamos, já estamos longe agora de buscar alguma coisinha a mais em 2026. Tem novidade chegando já em novembro, 2026 em janeiro vai ter coisa pra caramba aqui no canal, então te inscreve, também ativa a notificação que é o sininho do lado do inscrever-se, não te esquece que o compartilhamento e também o teu like são importantíssimos pra gente continuar crescendo cada vez mais, chegando no maior número possível de colorados. Eu tenho vários assuntos aqui pra falar com vocês, tá? Por exemplo, o time e os testes que o Ramon e o Emiliano Dias fizeram agora para essa partida do Campeonato Brasileiro, o Inter na CBF, bastidores, e não é bem o que parece, né? Mas ainda já começa a ser uma cama e tudo mais para 2005, uma queda de braço que o Grêmio tá fazendo e que pode interessar o Internacional também, tá? E claro, Borré reserva e a possibilidade de saída do colombiano para 2026. Fica comigo, não te esquece, tá? E também entra em kto.bet.br, no link que tá aqui na descrição, ou então no comentário fixado. Entra ali, te registra para dar essa brincada e aproveita a chance dupla do Internacional hoje, porque se tu fizer uma odd de até 3 seleções e tu bater 3 de odd, se tu não ganhar, a KTO te dá uma oportunidade a mais. É a chance extra para tu pegar, claro, e botar uns pila no bolso, sempre na conta do sueco. Não esquece que é um ambiente para maiores de 18 anos e que tu tem que brincar com moderação e responsabilidade, tá? Deixa eu falar sobre essa queda de braço em que o Grêmio tá entrando com a RBS TV e a Federação Gaúcha de Futebol. Por que eu tô falando do Grêmio e por que isso interessa ao Internacional? O Jeremias Werneck, no canal dele, ele trouxe a informação de que o Grêmio pensa em transmitir o Campeonato Gaúcho na internet, na Grêmio TV, no seu canal no YouTube. Por quê? Porque os valores recebidos pelo Grêmio e pelo Inter, agora na última edição do Campeonato Gaúcho, foram diminutos e o clube acredita que a partir da transmissão no próprio canal pode ser alavancado a questão dos pilas. Só para ter uma ideia, o Inter e o Grêmio estão ganhando na casa dos 8 milhões de reais. Não tem prêmio para campeão, não tem prêmio extra, é só essa cota para jogar ali os 2, 3 meses de estadual. Já foi muito superior, já chegou quase a 15 milhões, 13, 12 alguma coisinha. O que o Inter está fazendo e o Grêmio estão fazendo? Conversando com a detentora dos direitos, que tem não só na TV aberta, mas tem toda a internet, né? Tem ge.com, tem a questão envolvendo o Premier, Sport TV, essas coisas todas, mas tem também os outros players do mercado hoje, os streamings como Kazé, Goat, outras plataformas que podem vir a dar mais dinheiro para o Inter e também para o Grêmio, no sentido de eles liberarem a transmissão. Então o Grêmio está meio que se revoltando nessa parada, quer fazer a transmissão própria e o Inter dá uma observada porque isso pode pegar e bater legal nos cofres do Beira-Rio. Porque daí, por exemplo, se os dois se juntarem contra o streaming da RBS, por exemplo, ou da Globo.com, já teve várias vezes, né, o GE transmitindo jogos direto no aplicativo e também no próprio site do Globo Esporte, tá? Mas se eles, por exemplo, se rebelarem nesse sentido e eles transmitirem, tu pode pegar patrocinador para ti, tu pode pegar muito mais receita e aí, querendo ou não, entra naquilo que a gente vive falando aqui, né? Buscar novas receitas em cima do que está acontecendo hoje no mercado, não só de jogos, mas também fora dele. O Inter também foi à CBF. E aí aqui eu tenho que trazer a nota publicada no próprio site do clube. E aqui a gente tem que entender o bastidor e as leituras que isso faz. Estava presente o presidente Alessandro Barcelos e o vice-presidente de futebol José Olavo Bisol. Foram recebidos pelo Samir Chaldi, o novo presidente da entidade.
Eles foram lá fazer uma visita institucional, entregaram uma camisa do Inter para o presidente e eles falam na nota o seguinte: entre os assuntos conversados, falamos sobre o grupo de trabalho implementado pela Confederação para discutir a proposta de fair play financeiro, a qualificação da arbitragem brasileira, e essa visita tem o papel de reforçar a importância do Inter no futebol nacional, no cenário dos clubes e tudo mais. Essa relação ela estimula uma aproximação contínua do Inter com a CBF, nos mantendo atualizados, permitindo que façamos contribuições e tudo mais. Bom, primeiro que eu já tinha falado sobre o Rafael Claus, lembra? Que o Inter não gostou. O Inter foi ali falar sobre arbitragem. Ótimo, beleza, deu aquela condicionadinha clássica, como a gente sabe que sempre existe em todos os jogos, em todas as partidas, em todos os ambientes. Mas existe também a movimentação que o Inter está fazendo para ir à CBF por 2005. E o título brasileiro que o Inter vai pleitear a partir do relatório, a partir das provas, a partir de novas declarações dos envolvidos na máfia do apito e tudo mais. É claro que o Inter não divulgou abertamente isso, mas o presidente, o José Olavo Bisol, né, o vice-presidente de futebol, deixaram claro para o Samir: olha só, a gente vai voltar aqui um outro dia, porque eu quero conversar contigo lá sobre um negocinho lá de trás, que é bem interessante que a gente pegue e refaça a história, ou recupere a história a partir de tudo que vocês estão querendo fazer aí em termos de moralização da própria entidade, da própria CBF. Então, começa já a fazer esse movimento, um internacional, para chegar lá e pleitear o título de 2005. Eu tinha dito que ia ser na primeira quinzena de novembro, que o Inter vai lá com o seu corpo jurídico, com o seu presidente e talvez com alguns outros players importantes, não só da história do Inter, mas também na questão envolvendo aí pessoas do Conselho Deliberativo, pessoas que estão, inclusive, buscando essas provas novas que eu falei para vocês. Um deles, provavelmente, o Daniel Cravo, né, que é uma sumidade em termos de advocacia, em termos de direito do esporte. Beleza? Bom, eu quero falar com vocês agora sobre o time. O time está escalado. Pelo menos os testes indicam isso. O Inter testou uma linha de 4, voltar no 4-1-3-2, com o Alan Benítez na direita, Mercado, o Juninho e o Vitor Gabriel. Pedro Cauã e Cleiton Sampaio seriam reservas. Não vai jogar com 3, até para daqui a pouco, né? Tem 3 zagueiros, dá problema com um, tem que botar o Pedro Cauã, vamos supor. E aí não tem outro, se acaba dando um problema durante o jogo, não tem outro zagueiro. Então ficam 2 zagueiros titulares, dois zagueiros reservas. Tem modificação? Tem, com certeza. O Bruno Gomes pode jogar do lado direito em um determinado momento do jogo, se ele quiser fazer um 3-5-2, enfim, botar os laterais um pouco mais para frente. Mas a ideia é essa linha de 4 com os jogadores que eu acabei de falar. O Luiz Otávio abre o meio campo com o Thiago Maia e o Bruno Gomes. O Alan Patrick basicamente no vértice do losango, Carboneiro e o Vitinho. O Inter, inclusive, saiu uma matéria, né, no Globo Esporte dizendo que o Inter tem aproveitamento de G4 nos jogos em que o Carboneiro e o Alan Patrick jogaram juntos. Então, é importante aí o retorno do camisa 10 e é importante também a questão do colombiano, tá? Para a gente falar um pouquinho só do Fluminense, vale destacar aqui que o Fluminense vai ter uma mudança. O Fluminense ele veio de uma derrota, né? Vale destacar para o Vasco, 2-0 na segunda-feira no Maracanã. Tem 41 pontos, está na 7ª colocação e quer buscar uma vaga aí na Libertadores e tudo mais. A gente sabe que vai ser um jogo dificílimo. E o Zubeldia tem uma mudança certa, que é o Inácio entrando no lugar do Freitas, que cumpre suspensão. E aí vale destacar também a questão no ataque, que tem uma disputa entre o Cano e o John Kennedy. Tendência é que seja o Cano o titular, jogando com o Fábio, o Samuel Xavier, o Thiago Silva, o Inácio e o René, Hércules Martinelli e o Lúcio Costa, o Canóbio, o Serna e o Cano. Pode entrar o John Kennedy no lugar do Cano. Tem, além do Freitas, que eu falei que está suspenso, o Ganso e o Manuel, né, que estão lesionados, estão em período de transição. O Inter tem esses jogadores aí para não se preocupar. E aí, o Inter, já falei para vocês aí quem são os 11 iniciais, beleza? Vale destacar que tem pendurados do Colorado, tá?
o Mercado, o Borré, o Prado, o Maia e o Cleiton Sampaio. Para o jogo agora na questão aí do Atlético Mineiro em casa antes de pegar o Vitória. A ida do Borré para a reserva coloca algumas dúvidas para o colombiano no ano que vem. E eu estava conversando com algumas pessoas, hoje pela manhã ou ontem o Lucas Dias também postou isso, as informações elas estão batendo. Quais? De que o Inter vai ouvir propostas por todos os jogadores, inclusive o Borré. O Inter, quando se livra do Éder Valencia, quando o Éder Valencia sai do time, ele desafoga quase 2 milhões de folha. Porque o equatoriano ganhava demais, era um cara que o custo-benefício não batia, né, não era contemplado, só que o Borré até tem um custo-benefício razoável. E eu digo razoável porque ele também ganha ali seus 1,5 milhão, quase 2 milhões de reais por mês. E com esse dinheiro, o Inter poderia trazer reforços no ano que vem. O Inter vai ter uma dificuldade financeira tremenda, principalmente porque deve ficar nas posições inferiores, está tentando lutar ainda por uma vaga na Sul-Americana, e hoje é quase remota, né? O Inter estar na Sul-Americana, a presença, principalmente por conta das dificuldades que o Inter vai ter aí nos próximos jogos que daqui a pouco vai empatar, jogos que vai simplesmente ter que cuidar muito mais, em vez de ganhar também não perder. Então tem, obviamente, né, o objetivo de Copa Sul-Americana, mas não é a tendência. Com isso, jogando só a Copa do Brasil e jogando só o Campeonato Brasileiro, o Inter teria que dar uma diminuída na sua folha e teria que pegar e realocar valores, realocar quantias que possam vir a ser colocadas em outros jogadores. Daqui a pouco tu pega esses 1,5, 1,6 aí que o Borré ganha, divide em 2, 3 jogadores e tu tem um grupo mais, talvez homogêneo, e principalmente com mais opções aí pro técnico Ramon Dias. Tem o Independente de Avejaneda, já interessado no Borré, o River Plate, interessado na volta também do Borré, mas o que se fala é que o colombiano quer ficar no Internacional. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais. Bota nos comentários qual vai ser a tua múltipla lá na KTO, para tu aproveitar aí tudo que a plataforma tem para te oferecer e principalmente colocar uns pila no bolso. Eu fiz, vitória ou empate do Inter, tá pagando 1,9, tá? Mais um chute a gol do Canobio e um chute a gol do Carboneiro. Deu uma odd bem legal lá para quem sabe botar uns pila no bolso e garantir a pizza da noite. Tamo junto, um forte abraço. Tchau.